viver minha vida, a noite e o amanhecer. Quando sabes antes o sol clareia, é grande, tu me diz isso, tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Se eu puder, pode a terra parar. Só em ti tem. Boa noite a todos, graça e paz, mais uma noite, trazendo com vocês, graça e paz, mais uma noite no programa Cristo, meu Mestre, que vamos estar já iniciando por uma oração. Deus vai muito abençoar essa noite, você que está aí participando, você que está sempre nos acompanhando, hoje com um tema muito, muito interessante, tema importantíssimo, discutido em universidades, por teólogos, por, às vezes, até curiosos, por filósofos, tema de, às vezes, palestras, enfim, músicas, várias coisas que refutam e trazem o nome de Jesus Cristo. E esse é o assunto dessa noite. Venha conosco e vamos conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre Jesus Cristo. E para você, quem é Cristo Jesus? Jesus Cristo? Está no ar o programa Cristo Meu Mestre, com o assunto Quem é Jesus? Iniciaremos por uma oração, como sempre, e logo daremos início a esse assunto tão interessante, tão difundido, né, e de interesse unânime. Quantos que não têm o desejo de saber um pouco mais, de entender um pouco mais de quem é o verdadeiro homem e verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo? É nesse assunto que nós vamos entrar nessa noite e vamos numa oração, numa leitura, né, para que essa leitura e a oração possa entrar no teu lar, na tua casa. Você já preparou a sua água? Né? A minha já está aqui. Essa noite temos muito assunto interessante, muitos aí já ouviram em outro quadro sobre o Espírito Santo, e nessa noite estamos aí para falar um pouco, né, trazer um pouco mais de informação sobre quem é Cristo Jesus, quem foi, qual a missão, né, o que dizem sobre Jesus Cristo, o que diziam na época, como é retratado nos dias de hoje e quem verdadeiramente é Cristo Jesus. Então, esse é o tema. Vamos lá para uma oração? Oração em Salmo, se você tiver a Bíblia, a palavra de Deus na sua casa, acompanhe. É muito importante você ter uma Bíblia, ter ao seu encontro ali a palavra, né? Eu tenho a minha Bíblia, sempre está aqui, né? Próximo, né? Para que a gente possa estar assim, acompanhando, para a gente possa estar explanando dentro de assuntos, né, com referências bíblicas. Então, o Salmo 70, vamos para o Salmo 70, que diz o seguinte, Davi, né, no Salmo 70 diz, na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-los. O Salmo de Davi, né, para o cantor mor, né, para as lembranças, está assim escrito, apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confunda-se os que me desejam mal. Volte as costas coberto de vergonha os que dizem, ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti todos que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação,
diga continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito, necessitado, apressa-te por mim, ó Deus. Tu és meu auxílio e meu libertador. Senhor, não te detenhas. Oremos por essa palavra. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, damos graça a Ti, ó Deus, por esta noite, por tudo, ó Pai eterno, que até aqui o Senhor tem nos preparado, nos guiado, nos abençoado, que essa palavra entre em cada lar, né, que tudo possa se dissipar, quebrantar os maus, que possa entrar no íntimo do coração de cada um, a fim, ó Pai eterno, de produzir salvação. Então, ó Pai eterno, glorificaremos o Teu nome, porque Deus é o nosso verdadeiro refúgio e a fortaleza. Ou que os anjos celestes possam abrir os caminhos e verdadeiramente, né, por essa palavra, alguém que pediu, alguém que por um motivo tem pressa de um socorro. E o socorro de Deus é um socorro bem presente. O Espírito Santo, os anjos estão de prontidão para trazer a benção para todos aqueles que clamam a Cristo Jesus. Amém, amém. Que Deus possa dissipar todo o mal e abençoar cada um. Amém. Graças a Deus. Então, a partir daqui, nós iniciaremos essa jornada falando sobre Jesus Cristo. E estamos trazendo já sobre a Trindade. Vamos já abrir o assunto Cristo na Trindade Divina. Em São Mateus 28, 19, está escrito. Mateus 28, aqui ó, 3,16. 19 também, tem várias referências. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o ensinamento da Trindade. Então, em Mateus, abrindo em Mateus 28, 19, que diz o seguinte, vamos acompanhar. Portanto, ide, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, ensinamento já entrando num assunto bastante sério, bastante importante, né, com referência de Jesus Cristo na Trindade, e já falando ali do batismo, ensinando e exortando para que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que todo ser seja batizado em nome da Trindade, para que receba as bênçãos, para que receba o dom de salvação e para que receba tudo aquilo que é de herança espiritual divina, a fim de conhecer a Jesus Cristo, conhecer todo o ministério, conhecer tudo aquilo que Jesus tem de revelar a cada ser humano. Então, ali já começamos com o assunto da Trindade Divina, né? Você que já acompanhou no passado ali sobre o Espírito Santo, né? Da importância do Espírito Santo, hoje nós estamos trazendo, né, a figura, a pessoa central que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Fique conosco, até o final você vai conhecer, vai poder tirar bastante dúvida, entender um pouco mais de quem foi, qual a missão, né, e o que representa hoje Jesus Cristo na terra, no céu, no coração humano. Então, lá em São Mateus 3,16 também. Mateus 3,16 tem bastante referência, muita informação também. Vamos ver aqui. Mateus 3,16, que diz o seguinte: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Novamente a referência aí da Trindade, Jesus Cristo, né, que não tinha nenhum pecado, não tinha nenhum erro ali sobre Cristo, mas por uma questão ali de ensinamento, então por essa questão do ensinamento ali, sendo Jesus batizado, então Jesus ali foi batizado na água por imersão. Eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Então ali a promessa, né? E todos assistindo ali ao Espírito Santo. Imagine aquelas pessoas, né, contemplando aquilo. Você consegue imaginar, você consegue, vamos dizer assim, entrar no mistério de Deus e conseguir entender o que aconteceu ali naquela região, né? Como o céu abriu, o Espírito Santo desceu e Jesus cumprindo, né, cumprindo a parte do batismo, né, e com muita ali referência e a vinda do Espírito Santo. E tem mais, né, assunto também aqui, né, Mateus traz bastante informação sobre isso. Vamos também ver ali, ó, bastante informação, né, sobre batismo, sobre a Trindade, livro de João. João 20. Estamos partindo para a referência bíblica para entendermos aí sobre a Trindade, porque nós estamos hoje entrando no assunto da Trindade divina. Em João, de 1 a 3, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, aqui explicando novamente a Trindade divina e dizendo que desde o princípio já estava ali Jesus Cristo e tudo que se fez por ele, ou seja, Cristo Jesus presenciou todas as coisas desde o início da criação. Boa noite, Maricruz, graça e paz, muitas bênçãos no lar de cada um que nos acompanha. Deus abençoe a cada um, que possamos nessa noite ter aí, dividir informações importantes, né, que cada um consiga pegar uma parte, entender um pouco mais dessa pessoa de Jesus Cristo, o Jesus Cristo pelo Espírito Santo, o Jesus Cristo, verdadeiro homem, Deus, o Jesus Cristo na Trindade, que é o que nós estamos explicando. Então, que cada um consiga, nessa noite, verdadeiramente ter, né, mais informações sobre Jesus Cristo. E estamos falando aqui no princípio, o Verbo estava com Deus, né? O Verbo era Deus, né? E todas as coisas foram feitas por ele. Ou seja, aqui está falando do início da formação de todas as coisas, né? A formação de tudo, Deus presenciando e Jesus Cristo como verbo ali, explicando como verbo de Deus, verbo vem de palavra, palavra que encarnou. Então, para que as pessoas às vezes não entendam, às vezes não, alguns dizem, mas como é a Trindade, né? Agora aqui nós vamos explicar essa parte, né, que o verbo é palavra. Palavra é aquilo que Deus falou, né? Então, Deus falando, né? A Bíblia, em outras partes, diz que o verbo se tornou em carne, ou seja, a palavra, pelas profecias, pelos profetas, depois se tornou Jesus Cristo, né? De a pessoa ali, o homem Jesus Cristo, né? Onde a Bíblia faz referência, verdadeiro homem, Jesus Cristo na terra, o nascimento de Jesus Cristo e toda a natureza humana também,
em Cristo Jesus, com única diferença. Jesus, criado, verdadeiro homem, né, sem mácula, sem pecado, sem erro, né, Jesus como ser perfeito ali na vinda dele, né, naquela época onde deu o marco do início, né, o início desse tempo, onde abriu a graça de Deus. Então, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a explicação aí do Espírito Santo, né, e do verbo, né, verbo, novamente explicando, né, está relacionado à palavra e profecia, né, e também a vinda de Jesus, feito ser humano. Boa noite, Alisson, que nos acompanha. Eu acho que o Alisson é que está lá em São Paulo, né? Nos acompanha por lá. Deus abençoe a Mônica, Mônica Correia, Deus abençoe cada um, Deus abençoe o teu lar. No final tem mais uma oração aí para você, você que vai viajar, vai ter informação aí no final aí também, para você que vai seguir viagem, para você que está chegando. Deus vai muito abençoar essa noite com esse assunto sobre Jesus Cristo. E já que nós estamos falando de Trindade, segura Jesus Cristo no teu coração, tá bom? Cada um guarda Jesus Cristo no seu coração, pelo poder do Espírito Santo, conserva Cristo, tenha, né, sempre uma orientação, e não esqueça do poderoso Pai Nosso e do Salmo 91. Fim de ano é usado muito o Salmo 91 também. Nessa noite vamos fazer leitura do Salmo 91 também. E Deus vai muito abençoar cada um que está nos ouvindo, o teu lar, a tua casa, a tua necessidade, aquilo que às vezes te incomoda, algo que às vezes você depositou na mão de Deus, que nessa noite você alcance em nome de Cristo Jesus, tá bom? Preparou sua água? Deus abençoe a cada um. Então, vamos de explicação, vamos de palavra, que depois nós vamos entrar em outros ensinamentos, outros assuntos de Jesus Cristo, deixar um pouco mais claro essa parte da Trindade primeiro, para que nós possamos explanar mais alguns assuntos depois mais para frente. Vamos lá, ó, João, ainda no livro de João, João 20, né? Quem tem a Bíblia pode acompanhar na sua casa, né? João 20. Está aqui, João 20, 20. Dizendo isto, mostro-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor, né? Aqui é Jesus, aparece aos 11, Jesus aparecendo, né? Em João 20, 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ou seja, está falando aqui já do Jesus Cristo ressuscitado, o Jesus Cristo ali mais glorificado, espiritual, se revelando aos discípulos, mostrando que era realmente ele, né, que estava ali. Então, ele fez ali uma aparição para tirar a incredulidade ali de Tomé, que estava com uma incredulidade. Então, ele mostrou ao lado, né, a sua mão, que eram os cravos, né, e eles se alegraram e deram conta que era o próprio Senhor, que era o próprio Jesus. Isso já ressuscitado, já passando todo aquele amargor, que é o que nós vamos falar também nessa noite, todo o martírio, tudo aquilo que Cristo passou, o porquê ele passou. Por isso é importante que você compartilhe essa noite, né, sobre Jesus Cristo. O assunto, o tema central é Jesus Cristo, e compartilhe, porque alguém pode estar precisando dessa informação, alguém pode estar precisando de uma oração, e para que isso chegue no teu lar, para que chegue na sua casa, para que chegue até os hospitais, ou alguém, né, que precisa de uma leitura e precisa da entrada do Espírito Santo para uma obra, e Jesus Cristo germinar, nascer, crescer no coração de cada um.
tá bom? Nós estamos aqui na Trindade, falando sobre a Trindade, e Jesus Cristo aparece aos discípulos, né? Isso depois da sua ressurreição. Vamos lá em João também, ainda em João 14, 9, bastante assunto, 14, 9, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Então, nessa palavra, também existe aqui, né, as pessoas que faziam muitas perguntas naquela época, né, Jesus se revelando ali novamente aos discípulos. Jesus queria cada vez mais estar próximo, assim como Jesus queria estar próximo dos discípulos, queria, né, se revelar um pouco mais para que as pessoas conhecessem um pouco mais profundamente a Cristo. Então, da mesma forma, Cristo quer te conhecer, Cristo quer te revelar-te, Cristo quer fazer maravilhas na sua vida, mas cabe a ti, cabe a cada um dizer: eis-me aqui, Senhor Jesus, eis aqui, faça morada no meu coração, eis aqui, Senhor Jesus, entre na minha casa, eis aqui, Senhor Jesus, tome conta, né? Tudo está nas tuas mãos, cabe a cada um nessa noite, né, ter aí a sua reflexão sobre a pessoa de Jesus Cristo e trazer, né, Jesus Cristo de uma forma ampla, de uma forma total na sua vida. Jesus, ele não quer, né, a pessoa parcial, ele quer participar de tudo. Fale sobre o seu trabalho, fale sobre a sua vida, fale sobre a sua relação, apresente a sua família, apresente os seus parentes, apresente os seus vizinhos na oração, traga Jesus, a pessoa de Cristo Jesus, para a sua vida, diga: eis-me aqui, Senhor, e você vai ver a transformação que terá a sua vida, você verá a paz e a glória de Deus no seu coração. Então, é sobre esse o assunto que nós estamos falando nessa noite. João 14, 9. João 14, 9, de novo. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Felipe, uma pergunta. Felipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. As pessoas queriam conhecer a Deus, mas Deus se estava manifestando sobre Jesus Cristo, toda a glória de Deus em Cristo e todos os milagres, todas as obras manifestadas por Deus em Jesus Cristo. Ali estava toda a Trindade, né? O Espírito Santo com Jesus e Deus fazendo milagres na terra e Jesus dentro de uma obediência ao Pai e à palavra de Jesus, a obediência a tudo que tinha sido designado para ele desde os céus. Sim, porque houve um desígnio para que Jesus viesse ao mundo, para que Jesus pudesse caminhar nessa terra, houve um desígnio nos céus, um desígnio celestial, para que ele atravessasse toda essa galáxia, né? Tudo que você vê, né, durante a noite, tudo que se conhece, né, sobre os céus, dos céus e o mundo espiritual, e chegasse nessa terra revelando como o verdadeiro Filho de Deus. E pelas perseguições, e de tantas perseguições, cumprindo o ministério dele. Então, hoje nós estamos revelando, você vai saber um pouco mais de quem é Jesus Cristo, qual era a missão de Jesus Cristo, qual o objetivo, por que você precisa de Cristo Jesus e por que a tua família. Quem pode estender a mão para ti se não for Deus e Jesus Cristo? Então, vamos lá, continuando, ainda mais explicações. Hoje tem bastante assunto, tá bom? Bastante assunto, nós vamos para o livro entender um pouco mais ali em Corinto também, livro de João, Gálatas, tem bastante assunto. 8, 6. Então, vamos lá, Corinto,
8:6, que diz: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então você compreende aí a intersecção de Jesus com Deus. Vamos fazer a reflexão junto de novo, vamos entender de novo. Todavia, para nós, há um só Deus. Então isso já é definição, né, pela história, por tudo que você for pesquisar, existe um só Deus, e vamos falar sobre isso. O Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, vamos falar um pouco aqui para nós entendermos a questão da divindade, da questão antes de Cristo, a terra foi tomada por guerras. Havia muitas batalhas travadas na terra antes da chegada de Cristo para uma definição de um verdadeiro Deus. Vários imperadores, reinados, né? Nós temos ali como exemplo ali os faraós e vários outros que levantavam suas próprias estátuas e queriam decretar Deus na terra. Então, o mundo não era um mundo igual ao que nós vemos hoje. Era um mundo bastante confuso, porque havia uma disputa para entender quem era Deus. Essa foi sempre a pergunta, né, de filósofos, imperadores, reinados. Então, todos queriam saber quem é Deus. E aí, Deus já andava pela terra, e Deus manifestava pelos profetas, mas mesmo assim haveria essas perguntas, havia muita dúvida ainda na face da terra, então por isso nós estamos nessa reflexão. Todavia, para nós há um só Deus, ok? O Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, ali fica definido também, falando sobre a questão da divindade, sobre o Deus na terra, né? Embora, por mais, né, o nosso objetivo aqui não é fazer divisão, mas sim trazer a maior explicação de uma forma mais ampla, para quem busca e para quem, às vezes, por um motivo até pesquisa e desconhece. Mas, assim, havia dúvidas na terra, né? E é impressionante que ainda, mesmo depois de 2000 anos, algumas pessoas possam ter dúvida a respeito do verdadeiro Deus. Por quê? Porque essas dúvidas já foram quebradas há 2000 anos atrás, com a vinda de Jesus Cristo, porque o mundo fazia a mesma pergunta, haviam guerras e batalhas para dizer quem era Deus, e isso já ficou muito claro, porque só Deus pode ressuscitar dos mortos. Então, está aí uma referência muito grande, né, de um estudo que a pessoa queira saber, para você que às vezes se pergunta, para a pessoa, o seu amigo que às vezes vai perguntar para você sobre Deus, isso que você pode falar é uma referência muito boa, onde você pode dizer que há um só Deus e esse Deus é vivo, ressuscitou, tem poder de ressuscitar dos mortos, enfim, dos outros todos, nenhum trouxeram das referências, de pesquisas e tudo mais, das histórias, né, de todos que quiseram dizer que era um Deus nesse planeta, né, ou Deus de alguma outra coisa, né, nenhum trouxe esse poder, né, tanto de milagres e também de ressurreição. Então, nessa parte, você pode falar para qualquer ser humano que é por esse ponto que é o único Deus central desse planeta. Jesus Cristo, que trouxe e revelou-se Deus para os seus discípulos e na terra. Tá certo? Então, que a pessoa possa ter Deus, né? O verdadeiro Deus, né? O verdadeiro Deus, que é o Deus que ressuscitou dos mortos. Então, por que é dessa forma? Porque Jesus, o Filho de Deus, mas ele se resplandece pelo Espírito Santo e pela ressurreição.
E todo o poder foi lançado para Jesus Cristo. Ele mesmo disse, todo o poder me foi me dado nos céus e na terra. Então, quando você pede a Jesus Cristo, quando você pede pelo Espírito Santo a Deus, não é com qualquer que você está conversando. Você vai estar conversando com aquele que pode todas as coisas na face da terra. Tá bom? E vamos seguindo para os ensinamentos, porque tem bastante assunto. Provavelmente esse mesmo assunto vai vir lá na frente de novo. Boa noite, Júlia Barbosa. Deus abençoa teu lar, Deus abençoa a tua casa, Deus abençoa a sua família e tudo que você colocar às suas mãos para que Jesus possa prosperar e trazer, transformar em bênção aquilo que você espera, que o Senhor possa te dar ali ao discernimento e que você possa alcançar maravilhas vindo da parte de Deus. Vamos falar um pouco mais sobre aqui Jesus, ensinamento sobre a humanidade. Jesus ensinou sobre o cuidado providencial de Deus para todos os seres humanos. Os fios de cabelo de uma pessoa estão todos contados, Mateus 10:30, o que é uma maneira vivida de dizer que Deus está interessado nos detalhes da vida. Deus está interessado no detalhe da vida humana. No entanto, ele está muito mais interessado na alma eterna. Jesus deixou claro que seria inútil para qualquer um ganhar o mundo e perder a sua alma. Mateus 16:26.